Olá! O papo literário de hoje é com o autor bageense Marçal Alves Branco. Obrigada pela tua estadia aqui no nosso programa, participar do nosso programa, enfim. Eu queria que tu nos contasse bastante assim da tua história, né? Como é que é essa tua ligação com Bagé? Tu é natural daqui? Há quanto tempo tu foi embora? Tu pode nos contar um pouco disso? Posso. Então, agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui. Falando de literatura e, enfim, em Bagé, para mim, é sensacional. E eu saí aqui há muito tempo, né? E me criei aqui e tenho os meus principais afetos, né? Que construiu um pouco da minha identidade, a minha autoestima, tudo, é sair daqui. Então, todas as minhas marcas mais basilares, de uma forma ou outra, são daqui. Não Bagé propriamente, mas a identidade da Pampa, né? Então, eu tenho essa base. A ponto de, por mais que eu há muito tempo não moro aqui, quando passa ali Caçapava, não é uma brincadeira ou uma metáfora, não é, mas realmente algo muito significativo acontece dentro de mim. Alguma coisa na minha sensibilidade se desperta, sabe? De ver, né? Um certo tipo de paisagem, um certo tipo de cor, um certo tipo de cheiro, né? E esses certos tipos de coisas, no final, no fundo, são a minha identidade basilar. Então eu tive a oportunidade, a sorte, né? De conhecer muita coisa, né? Muitos lugares, tudo. Mas de uma forma ou outra, a minha visão é a visão de alguém que nasceu e tem por aqui um amor profundo, assim. Isso. Sabes que o ano passado veio o Luiz Fernando Veríssimo aqui, né, para o lançamento de uma obra dele. E ele comentou que o Glênio Bianchetti dizia assim, que quando passa de Caçapava, ele se sente em Bagé por causa daqueles campos, né? E aí, quando eles passaram para vir aqui, que ele olhou e disse assim, tá aqui o que tem nos quadros do Glênio Bianchetti, que são isso que ele narrava. E tu tá narrando agora, assim, né? É legal tu trazer o nome dele, né? Porque tu vê, isso faz parte desse basilar, né? Esses artistas fantásticos, incríveis, né? Que só não ficaram conhecidos, né, de maneira maior, inclusive fora do Brasil, porque nasceram na fronteira sul de um lugar pobre, né, e que tivessem nascido em outro lugar, estariam aí fazendo parte da história, né, das artes, né? Então eles só fazem parte da nossa história, é uma pena. E tu saiu daqui e foi para estudar? Qual foi a finalidade? Assim? Eu fui para estudar, eu queria continuar estudando, né, fazer mestrado e tudo, e viver um pouco o mundo, assim, né? Foi isso, né? E tua profissão, a graduação em quê? A minha graduação foi em comunicação. Depois, toda a minha formação oficial, acadêmica, né, mestrado e doutorado, tudo em comunicação. É em jornalismo, é em publicidade? A graduação foi publicidade. Mas mestrado e doutorado, enfim, eu escolhi temas que hoje são importantes, que acabaram desembocando no meu processo de criação como autor. Né? Então eu falei basicamente sobre narrativa da vida inteira, sem saber que era isso. Sim. Hoje eu olho para trás e é claro, mas na época não, essas decisões não eram claras. E qual é a tua primeira lembrança de contato com a literatura? Eu tive uma sorte realmente grande de ter uma mãe professora e amante de literatura, professora de redação e amante de português. Né? Eu acho que não consigo imaginar uma fortuna maior no mundo. Né? Que é tu vir de uma família que valoriza a arte. Porque a arte, como processo de autoconhecimento, é talvez uma das ferramentas mais poderosas já inventadas até hoje, né? Como autoconhecimento. Então, ela não vai te dar dinheiro, mas vai te dar coisas muito mais interessantes e significativas para a tua vida, sem dúvida nenhuma, tem isso. Então, eu me lembro de ser muito criança, mal estar de pé e olhar aquelas estantes, que eram gigantes para mim, cheias de livros. E eu me lembro que eu era muito pequeno, já lia, né? E eu achava, na minha cabeça, não era verdade, mas na minha cabeça era que os livros que estão mais lá em cima da estante são os mais legais. Então eu fazia botava a cadeira em cima de mesa para pegar qual que é livro, qual que é. Primeiro que eu conseguisse, e eu lia escondido, porque eu achava que era proibido. E não era, minha mãe sabia disso e estimulava, né? Então, eu tenho lembranças de literatura como meu primeiro amor consciente. Inconsciente foi desenho.
Inconsciente porque foi tão natural o meu processo de desenho que eu não percebi aquilo como sendo uma coisa externa a mim. A literatura, sim, era uma coisa externa. E quando foi, assim, a tua primeira vez que tu escreveu, que tu, assim, pra alguma história, algum conto, alguma, assim, quando é que foi a tua primeira? Ou que tu desenhou alguma coisa, assim, pra publicar? Eu fiz uma história, tinha um festival de Piracicaba, era um festival muito importante na época, ainda existe, eu acho. E alguém me mandou lá na universidade, aqui na Unicamp, me mandou, olha, tá acontecendo esse festival aí. Isso faz o quê? 20 anos, né? E era pra mandar uma história em quadrinho. E eu tinha que fazer em 2 dias. E postar, era uma quinta-feira, no sábado de manhã eu tinha que postar, senão eu ia perder o prazo. E eu fiz, eu nunca tinha feito. E aí fiz, e eu ganhei o negócio. Sabe? E aquilo foi pra mim muito importante, assim. Na minha própria autoestima, dizendo, olha, é possível isso aqui, né? Só que eu nunca mais fiz história em quadrinho. E aí, só que eu comecei um trabalho artístico mesmo, de produção de artes visuais mesmo, né? Desenho, pintura, né? E até ganhava um bom dinheiro nisso. Nunca tive esse problema, a arte não, sempre, nunca vou ficar rico com isso, mas nunca tive problema de pagar as contas com isso, assim. Então isso startou, assim. Agora escrever foi quando anos depois eu fui fazer o Caminho de Santiago. Foi a minha primeira vez que eu fui. E num daqueles lugares, foi na Astorga, eu estava no alto de um muro, né, numa cidade murada lá, e olhando o pôr do sol, e eu entrei numa espécie de transe. Eu juro que eu não tomei nenhum tipo de psicotrópico, nada, não, era só o ar. E eu entrei numa espécie de transe, e quando eu vi, alguém tocou tocando nas minhas costas, assim, era o guarda, dizendo, a gente vai ter que encerrar aqui. Tinha passado, 20 minutos e eu, sei lá o que eu tinha pensado. Mas quando eu saí dessa espécie de transe, eu tinha uma história completa. Quando eu voltei ao Brasil, naquela vez eu tentei desenhar, mas eu não tinha ainda disciplina, eu não tinha ainda, né? E ali ficou. Depois eu fui fazer a vida. E aí fiz um monte de coisas imbecis, toda a vida, né? Uma parte significativa da minha vida foi fazendo coisas completamente inúteis, que me deram as coisas que as pessoas gostam, né? A possibilidade de ter uma casa, um carro, respeitabilidade, todas essas bobagens. E evidentemente, graças a Deus, eu fui sadio o suficiente para que isso me culminasse num processo de crise. Tipo, minha vida não faz o menor sentido. Sim, eu faço dinheiro, eu sou respeitado, eu tenho a minha empresa da grana, eu viajo, eu faço tudo lindo. A minha mulher é incrível. E aí eu deitava de noite, assim, que vida escrota, né? Então eu entrei nessa crise, 40 anos, né? Tudo isso. E aí um dia eu disse, não quero mais. E aí eu acordei às 4 da manhã e fui desenhar. E não fui trabalhar naquele dia. Inventei que eu não podia e não fui trabalhar. Desde então eu nunca mais deixei de desenhar. Eu disse, eu vou desenhar todas as manhãs. Todas as manhãs. E nunca mais deixei de fazer isso. Isso fazem 5 ou 6 anos. E a partir daí, eu peguei aquela história do Caminho de Santiago, aquela primeira vez, 20 anos atrás, e agora eu vou fazer. O resultado é esse livro aí. Galícia? É, Galícia. O importante desse livro foi que ele me afinou como instrumento de novo. Ele disse, tem a vida, na vida tu faz música, seja um instrumento decente. Durante os 3 anos de produção, eu comecei a ver que isso não me serve, isso não me serve, isso não me serve, isso não me serve. Pronto, meu caminho ficou muito claro. Basicamente, eu encontrei não a felicidade, mas aquela felicidade que a gente consegue, né? Ele foi o teu primeiro livro? Foi o primeiro livro. E como é que foi, assim, a recepção dele? Porque as histórias em quadrinhos, elas têm uma concorrência bem grande das histórias em quadrinhos massificadas, né? Sim. Que tem, assim, qualquer banca ali na esquina a gente encontra. Lugar, qualquer TV, em qualquer cinema. Exato, né? E muitos outros produtos, né? Material escolar, camiseta, enfim, qualquer coisa assim. Como é que é para conquistar o teu público, sendo que tu tem uma concorrência que é muito difícil, né? Não que seja um objetivo bater essa concorrência, mas para encontrar um público. É uma pergunta muito boa com uma resposta, com 1 milhão de respostas, né? Porque é muita coisa que opera para que essa lógica funcione, né? Então eu fiz algumas coisas. Primeiro, eu me desimportei de concorrência. Tipo, como é que eu vou concorrer com o Batman? Primeiro, que é ruim. Eu estou tentando fazer uma coisa com qualidade, né? Então, de maneira geral, os produtos massificados, eles são ruins. Não porque os autores não sejam bons, mas como tu massifica, tu tem que pensar em mim, em ti, nele, em todos os outros que estão aqui. Então, eu tenho que me manter nesse centro que seja um acordo entre a gente. Todos os picos para cá ou para cá, eu vou evitar. Porque ao entrar num pico,
eu perco o público. Então, massificado é isso. Então, eu me mantenho na média. Quando eu me mantenho na média numa obra de arte, eu tiro os dentes e a possibilidade dela fazer sangue, dela te machucar, dela te perturbar, dela te mexer. Isso não me interessa. Então, eu parto disso. Eu não estou no mesmo negócio que essas pessoas. Porque, na minha cabeça, eu não faço quadrinhos ou literatura. Eu faço arte. Então, quer fazer quadrinho? Faço, não tem problema. Acho bacana, acho bonito, acho legal o Batman para quem tem 12 anos. Interessante. Se os caras têm 40 e ainda lê Batman, eu acho que alguma coisa séria aconteceu. Eu acho mesmo. E assim, muitos dos meus amigos, eu tenho 45 anos, muitos dos meus amigos, sim, agora apareceu Liga da Justiça, não sei o que, aí eles compram a Premiere pra ir lá ver. E eu acho que isso tem alguma idiotia aí. Porque não é não gostar disso. Eu também gostei de Batman com 12 anos, tenho afeto por isso. Assim como eu tenho afeto pelo campo, com a gente, não. Mas tá, eu superei isso já. E eu olho com carinho, mas tá, gente, não é bom pra 12 anos. Narrativas de poder, tarará, né, inimigos, um mundo preto e branco, né, mas... Então eu acho isso. Então a primeira resposta é essa. Eu nunca achei que eu tivesse no mesmo métier. O que eu faço usa a linguagem dos quadrinhos, mas é uma obra de arte. Então essa é a primeira coisa. E a segunda, eu sou contra esse mercado, porque eu acho que o que está acontecendo hoje está nos destruindo enquanto nação. E aí eu retomo a fala de gente muito mais interessante e inteligente que eu, e que são gigantes da nossa cultura, né? Como Ariano Suassuna, por exemplo. Quer dizer, a gente gasta quase todos os nossos poucos recursos, porque é tudo pobre no Brasil, a gente gasta quase todo o nosso tempo livre e os nossos recursos de inteligência e financeiros para consumir essas histórias que são ruins e não falam da gente. E quando falam, nós somos ou as pessoas que têm que ser salvas ou os vilões. Então, quando eu olho Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, ou esses filmes de suspense e ação americanos, ou ingleses, ou neozelandeses, eu não me reconheço ali. Mas eu gasto um monte de dinheiro. Eu ponho, sabe, eu compro cueca, minha camisinha da Mulher Maravilha, né, com cheirinho de morango, sabe? Gente, quer dizer, a gente tá gastando todo o nosso recurso de tempo e dinheiro e mandando eles para fora, para artistas que não são daqui. O que faz como consequência que nós, autores daqui, nunca possamos ter a possibilidade de ter um mercado. Porque aí o menino que cresce com aquilo vai querer mais daquilo. E quando ele me olhar, ele vai dizer assim, esse velhinho aí, nada a ver, o que ele faz não é bom como o Batman. Claro, não dá pra comparar, na verdade o Batman é ruim. Né? Mas ele nunca aprendeu, ele nunca teve essa oportunidade. Eu não sei se, eu sei que eu falo demais, né? Não, mas eu tentei sintetizar um pouco, né? Então foi por aí que eu andei. Mas só um último parêntese, eu sou um autor novo, é o meu primeiro livro. Mas mesmo do ponto de vista de mercado, eu ganhei mais dinheiro que a maioria das pessoas. Porque na minha cabeça eu já nasci morto, eu não vou nem tentar disputar aquilo ali, eu fui fazer outra coisa, eu quero achar o meu público. E aí eu busquei isso diretamente e não perdi tempo nem energia com outra coisa. E sobre Pedra Rara, o que tu pode nos contar? Pedra Rara. Pedra Rara é uma experiência, porque é a primeira vez que eu desenho com outro autor. Então, eu encontrei esse pessoal num encontro de quadrinhos, né? E eles são produtores da Baixada Fluminense. E eu sempre fui no Rio de Janeiro por uma série de motivos profissionais, né? E eu sempre fui Zona Sul, o Rio que eu conhecia era Zona Sul. E aí eu acabei ficando 15 dias lá na Baixada, né? No meio da favela. E eu achei aquilo sensacional, com autores da favela, com autores da... E aí, desenhistas bons, roteiristas bons, fazendo coisas muito melhores do que a maioria que está no mercado. E eles me convidaram para fazer coisa junto. Quero, gostei. Então a gente pega essas histórias que se passam na favela, com histórias nossas, com coisas daqui, e a gente usa isso. Então, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, eu vou para lá, fico um tempo com eles, né? E trabalho em cima disso. Em cima dessa fala, eu quero resgatar na minha arte, porque a minha arte é potente, eu não. Na minha arte eu quero resgatar um sentido de autoestima, de valorização do que é nosso, porque o que é nosso é melhor do que a indústria nos oferece hoje. Porque o que a indústria nos oferece é muito ruim, Ela só consegue, ela nos prova que ela é boa, porque ela tem tanto dinheiro que a gente nunca, praticamente os nossos meninos nunca podem acessar outra coisa que não é aquilo, e aí tu cresce com aquilo e tu acha que aquilo é o bom. Tipo, o mar é sujo,
É feio, é fedorento e está poluído. Se tu nasceu daquele jeito, é assim que é o mar é. Né? Então é isso. Eu tô numa cruzada de autoidentidade, mas ela me traz tranquilidade, e eu acho que ao trazer tranquilidade para mim enquanto autor, a minha obra é mais potente. Né? Então é isso. Eu estou tentando ser um cidadão decente, né? No final. E como é que é o teu processo de preparação para cada obra, assim, não só para obras, mas para o teu trabalho? Tu vem te atualizando em questões de desenho, de escrita, enfim, como é que é esse teu processo, o teu processo de atualização? Eu acho que eu acredito sobretudo na disciplina da produção. Né? Então, quer dizer, tu não tem como ficar indiferente a 1000 horas de trabalho em determinada coisa, a 2000 horas, 3000 horas, 10.000 horas. Então a coisa vai crescendo. Eu acho que esse é o único caminho possível. Então a atualização é diária na tua disciplina de trabalho. Né? Isso é o mais importante. Mas claro, existem alguns movimentos que o teu próprio trabalho pede. Por exemplo, quando eu fiz a Casa sobre a Árvore, eu fiz a partir de experiências que eu tive atravessando toda a Espanha a pé, no caminho de Santiago. Então eu resgatei coisas dali e isso me despertaram. Né? Agora, no segundo livro, se chama Casa sobre o Mar. E aí, cara, eu não vou descrever um negócio, a Casa sobre o Mar, sem ter essa experiência. Né? Então faz 1 ano já eu moro num barco. Né? Então, e eu viajo, né? E eu desenho essa história no barco. E se introduz a partir dessa experiência as coisas com quais eu tenho que lidar na narrativa. O que vem primeiro? Não, as duas coisas estão juntas. Então, essa sinceridade, essa honestidade é o meu processo de trabalho. Então, como é que eu me atualizo? Na prática, eu vivo. A minha atualização é diária, porque agora é isso, eu vou fazer essa aventura. E a partir daí eu vou ver o que acontece. Então, pra mim é assim. Tem outras pessoas que fazem completamente diferentes. Eu acho que só é importante que seja honesto. Né? Eu vou fazer o meu melhor. Se eu faço o meu melhor. Isso é tão forte pra mim que eu não tenho nenhuma necessidade de ganhar elogio ou crítica. Eu não tô nem aí para o que as pessoas acham do meu trabalho. Mas eu não tô falando isso da boca pra fora. O meu único critério de qualidade é eu entreguei tudo que eu tenho. Se tu não gostou, bom, sinto muito. É o meu limite. E por que eu vou lamentar que eu não posso mais? Isso é o que eu sou. Eu posso melhorar? Estou tentando. Mas é isso. Né? Como é que é para essa transição? Porque tu também faz parte da academia, né? Tu é um professor de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então tu também tem a produção acadêmica, que é uma linguagem totalmente diferente, tecnicamente diferente. Como é que tu faz para virar o botão, né? Opa, agora é acadêmico, agora não é mais. A diferença é de linguagem, né? Então, claro, eu vou escrever um artigo científico. A linguagem, da maneira como eu expresso, é diferente, né? Tira o lirismo, tira a graça, tira tudo que é bom e deixa os fatos e a análise dos fatos. Bom, eu faço isso, eu sei fazer. Porque qualquer um aprende. Aliás, qualquer um aprende qualquer coisa, né? Isso é uma coisa. Mas, por outro lado, a ideia da ciência, ela me seduz barbaramente. E eu não consigo ver isso descolado. O que aconteceu nos últimos 5 anos, especialmente? A minha própria pesquisa na área de comunicação passou a ser esses objetos de narrativa que me interessam na produção. Por exemplo, quando eu estou te falando assim, o que eu acho de DC, Marvel, Batman, Warner, Fox ou Disney, isso é uma consequência das análises que eu faço sobre os fenômenos sociais, comunicativos e econômicos que estão acontecendo. E isso não é isolado ou separado do meu lado criador, mas é uma outra expressão de linguagem. Então, eu acabei tendo essa sorte de conseguir fazer esses dois caminhos andarem paralelamente. Então, a ciência que eu faço hoje caminha junto. É uma contrapartida, é um lado negro dessa parte branca e solar que é a minha produção. Né? Então, é isso. Agora, eu tenho, nessas duas coisas, eu tenho muita clareza. O que é importante? É a minha produção, não a científica. Né? Então, eu gosto de dar aula, realmente gosto, eu acho que... Porque eu falo dessa maneira como eu estou falando para ti, dizendo, o que é importante para ti isso aqui? Por que isso é importante? Por que eu acho aquilo ruim? Isso toca os meninos. Quando digo meninos, eu dou aula para pós-graduação, né? Né? Para essas pessoas que estão procurando mestrado, doutorado, então por que a gente está discutindo isso? Então eu falo isso com tanta franqueza, questionando sempre essas coisas que são importantes. Tá, isso serve para tua vida para quê? Para te ganhar mais dinheiro e continuar sem poder dormir, não sei o quê, sabe? Então, isso que eu faço no meu tempo solar, meu tempo iluminado, leve, feliz, que é a minha produção artística,
ela vem como força questionadora na minha atuação como professor e como cientista, né? Isso faz com que as minhas aulas sejam muito mais interessantes, né? Porque eu não falo sobre conteúdo. O conteúdo é pouco importante. O importante é o questionamento. A universidade deveria só tratar disso e não de ensinar técnicas de não sei o que tu aprende no Google, no YouTube ou em qualquer lugar, né? Então eu vou te dar técnica. Esse é um jeito de limitar a possibilidade crítica e de crescimento, de empoderamento das pessoas. E os games saíram totalmente da tua vida, assim, ou tu ainda... Saíram totalmente da minha vida. Nem jogar, não joga? Eventualmente, eu jogo 1 ou 2 jogos por ano. Jogos de narrativa. O que eu gosto é narrativa, né? Então, jogos que propõem uma narrativa interessante. Eu gosto dos indies mais, né? Porque saem dos pressupostos básicos, assim. Mas foram 10 anos de interessantes, né? Fazendo jogos, assim. Mas eu acabei me envolvendo com gestão, né? Então, aí é outra história. E quais são os planos para o futuro? Os planos é sobreviver a essa quantidade de ideias subversivas, né, nas quais eu me coloco. Esse é o plano. Assim. Não, desde que eu me mudei para o barco, quer dizer, hoje eu desenho, dou essas aulas, né, e velejo. Isso é o que eu faço. Eu acho que meu plano é esse. Eu não quero estar adiante, eu quero estar onde eu estou hoje. Eu gostaria que algumas coisas mudassem, sim, sem dúvida. Mas eu não quero mais viver na frente, sabe? Eu quero viver agora. E agora, eu moro num lugar que eu escolhi. Eu vivo da maneira como eu escolhi. Eu faço coisas que eu me orgulho, que fazem sentido pra mim. Eu não consigo imaginar. Pode melhorar? Pode, mas assim, ó, por que eu não gasto? Eu tento, não é que eu não gasto. Eu tento não gastar mais energia com isso, sabe? A única coisa que eu sei, qual é o plano? É continuar criando. Esse é o plano, porque isso vai me deixar saudável sempre. Sim. O dinheiro vai ou vem, isso é da natureza do dinheiro. É um problema dele, não é meu. Mas essa tua vida atual faz parte de um projeto futuro, que é o lançamento do segundo livro, do segundo Galícia, né? Isso, claro. Sim, o Galícia, Casa sobre o Mar, eu comprei o barco, a primeira vez que eu moro num barco, né? E aí, no dia 1º de janeiro desse ano, eu já estava um tempinho no barco, aí, bom, agora eu vou escrever ele. E aí eu comecei Galícia, Casa sobre o Mar. Então é isso, eu pego essas experiências que estão lá e estou contando. O plano é acabar, é só isso. Mas não tem prazos ainda? Não, no primeiro eu tinha prazo, porque eu tinha medo de não conseguir acabar, porque era o primeiro. Agora eu sei que eu vou conseguir acabar. Quer dizer, se Deus permitir, tem coisas que não dependem de mim, né? Então se alguma coisa externa acontecer, não. Mas no que depender de mim eu vou acabar. Então a minha obsessão pelo controle da produção já não tem mais. Eu desenho todos os dias, eu escrevo todos os dias, é isso. Então eu vou acabar ele. Se Deus permitir, eu vou acabar. Então eu tô mais tranquilo assim. E é isso. É isso. Não sei te responder. E como é que tá essa tua vinda em Bagé, agora que tu tá aqui? Pô, só prazer. Bagé pra mim é demais, assim. Eu tenho casa aqui, né, ainda, né? Uma parte da família ainda tá aqui, então é sempre um prazer, assim. Bagé me faz muito bem. E eu fico extremamente feliz de poder estar aqui falando sobre isso que, de uma forma ou outra, começou aqui. Né? Eu pegava a bicicleta, esses livros que eu roubava da minha mãe, eu pegava a bicicleta e ia para a estrada para Ceguá. E ali no Valente ou em outro riacho eu entrava e ficava lendo, porque eu achava que era proibido esses livros. Então, quer dizer, tá falando sobre literatura, sobre criação em Bagé é um presente, assim, só me dá alegria, mas uma alegria imensa. Tipo, eu não quero estar em outro lugar, eu não quero estar no barco agora. Bom, a gente sempre finaliza o programa pedindo uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Pode ser o livro que tu está lendo agora ou um livro que tu gostou muito, assim. Então, qual é a tua dica de leitura? Puxa, que pergunta difícil, hein? Mas tá bem. Eu recomendaria A Balada do Mar Salgado, Hugo Pratt. Eu recomendaria A Garagem Hermética, Moebius. Eu recomendaria Os Companheiros do Crepúsculo, do François Bourgeon. E mais 10 mil livros. Mas, enfim, a gente tem que escolher alguns. Mas esses três são prosa? São prosa. Os três são. Eu nunca tive, um desgosto da minha mãe, né? Eu nunca tive a habilidade da poesia. Não, poderia ser quadrinhos também. Não, é quadrinhos, são quadrinhos. Mas é prosa. Quadrinhos. Sim. Mas é prosa. Mas assim, por que eu tô recomendando quadrinhos? Pra mim não faz a menor diferença. Na verdade, eu tô acabando um conto agora. E acabei uma novela.
no formato não quadrinhos. Né? Eu não acho que faça a menor diferença. Né? Literatura é literatura. Agora, se tu vai usar imagem junto, vai complexificar ou não. Eu acho o quadrinho mais desafiador que a literatura. A literatura é fácil, tu imagina, tu descreve. Eu tô sendo... Fácil mesmo. Não, eu tô provocando. É isso. No quadrinho, mesma coisa, tu imagina e tu escreve, mas tem que desenhar também. Pronto. É mais complexo. Pronto. É porque usa mais linguagens. Né? Então, acho mais desafiador. Né? Então, e se tu não desenha, tu vai ter que lidar com uma cocriação com um desenhista. Acho muito mais interessante. Muito mais interessante. E se tu desenha também, igual, tu vai ter uma briga interna entre o cara que quer contar alguma coisa em texto e o cara que quer contar em imagem. Né? E aí tu tem grandes mestres que fizeram obras que só não são obras eternas da literatura, porque o quadrinho, não sei, talvez por causa do Batman, né? Ele nunca vai ser considerado uma arte tão grande quanto, né? quanto a literatura tradicional. E o que é uma injustiça tremenda, né? Então estou recomendando 3 livros que seriam, se o mundo fosse mais justo, da ordem da história da literatura mundial, que é François Bouchon, né, o Hugo Pratt e o Moedas. Muito bem. Obrigada, Marcelo, então, por estar aqui conosco hoje. Beleza. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos na próxima semana. Tenha uma boa leitura.